Olá pessoal, este é o Papo na Ascom, um programa da Assessoria de Comunicação da UFPE. E eu, Ana Célia de Sá, estou aqui com vocês hoje para conversar sobre um assunto que merece atenção especial. Eu estou falando do suicídio. Inclusive, o mês de setembro, que começa amanhã, é dedicado a essa reflexão. Ele é chamado de Setembro Amarelo. E dentro desse contexto, vai ser realizado aqui na UFPE o primeiro simpósio sobre suicídio da UFPE. Esse evento acontece no dia 9 de setembro, no Centro de Ciências da Saúde, o CCS, e é promovido pelo Núcleo de Pesquisa e Avaliação Comportamental em Grupos de Risco, que é coordenado pelo professor Everton Botelho, que é o nosso convidado de hoje. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, prazer estar aqui com vocês. Professor, quais são os principais objetivos do simpósio? Bem, o simpósio foi montado, pensado para divulgar um fenômeno humano, complexo, intrigante e que é de grande interesse e é uma epidemia no país e no mundo. Você tem uma ideia? A cada 5 minutos uma pessoa tenta suicídio. Então, tenta e muitos conseguem, se é que esse simpósio ele foi ele é fruto do trabalho do nosso núcleo de pesquisa da pós-graduação. Nós temos uma pós-graduação, mestrado e doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento. Nosso grupo trabalha com pessoas com comportamento de risco e uma das áreas mais importantes para isso é a questão do suicídio. O simpósio é um simpósio que vai esclarecer, dizer quais são os fatores de risco, falar sobre os aspectos epidemiológicos e vai também falar sobre como detectar, como identificar as pessoas de maior risco. Além disso, nós vamos também ter uma outra ação, digamos assim, o nosso núcleo. Nós vamos estar no dia 10, que é o dia consagrado pela Organização Mundial de Saúde para a prevenção do suicídio. Nós vamos estar no Parque da Jaqueira fazendo uma ação com várias entidades, né? Várias entidades médicas, outras entidades sociais. Então, vamos invadir a Jaqueira para dialogar com as pessoas, divulgar o fenômeno e contar com o apoio da população. Nós temos que divulgar algo que é muito grave e que precisa ser encarado, precisa ser dito, precisa se falar, porque se não se fala no assunto, não se conhece, ele continua como um tabu e aí nós não vamos avançar. Nós não vamos avançar na pesquisa, nós não vamos avançar no conhecimento e a imprensa tem um papel fundamental nesse aspecto. E é importantíssimo dizer que essas ações aqui da Universidade Federal de Pernambuco, ela está sendo apoiada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a professora Cristina Nunes. Está nos dando total apoio. Então, essa é a iniciativa. Professor, e como identificar fatores de risco de suicídio, principalmente como agir diante de uma identificação de um quadro desta natureza? Olha, nos últimos 5 anos nós temos publicado 16 artigos importantes nessa área, esses artigos têm sido citados, etc. Uma dessas pesquisas foi feita na restauração, ainda numa época em que as pessoas que tentavam suicídio eram referenciadas para o hospital de restauração, que não acontece mais e que é um grande problema de saúde pública neste contexto. De forma que, para você ter uma ideia, o principal fator de risco das pessoas que tentavam suicídio era, como nós examinávamos depois que esse paciente tinha obtido alta, a presença de adoecimento mental. Depressão em 80%, 95%, isso em estatística é quase 100%. 95% das pessoas que tentavam suicídio e sobreviviam, eles tinham um problema psiquiátrico.
E a depressão estava presente em 88% desses pacientes. Então, assim, é um problema sério, um problema grave, um problema intrigante, como disse no início, e que nós nos dedicamos a entender melhor o problema e criar meios eficientes, eficazes para prevenir. Porque a política de prevenção é e será sempre a melhor política, né? Para que nós possamos identificar essa população, essa fragilidade. Admite-se até hoje, é coisa muito recente, de março deste ano, que o suicídio possa ser mesmo, em si mesmo, uma enfermidade. Porque ele sempre foi visto como uma consequência, como insônia. Todo mundo pensa na insônia como uma consequência, mas há estudos de base neurobiológica, de base que dão suporte a essa proposta do suicídio, como certas pessoas elas teriam um perfil mais, um perfil de maior risco. Como o senhor falou, esse ainda é um tema muito cercado por tabus. Então, qual seria o caminho de a gente trazer esse tema para a pauta social de uma forma mais aberta, a discussão sobre suicídio, suas causas e a prevenção? Olha, eu acho que nós podíamos fazer muitas coisas, muitas ações, como nós vamos fazer, né? Atingir as formadores de opinião, e nesse aspecto eu acho que a imprensa, né? Nós queríamos fazer, por exemplo, pequenos seminários na imprensa, com gente convidada, com gente do ramo, na imprensa, que existe uma política junto com a Organização Mundial de Saúde sobre a conduta da imprensa nesses aspectos. Eu penso também em talvez criar grupos de discussão e principalmente nós técnicos que somos, digamos assim, tivemos uma formação médica, humanista e obviamente médica no sentido estrito do termo, nós poderíamos, junto com o CREMEP e outras entidades, criar programas de capacitação para médicos clínicos gerais que estão na UPA, que estão na UNFRON, né? Eles se capacitarem, a exemplo do que a cardiologia fez, a Sociedade de Cardiologia. A Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, ela tem interesse de fazer isso. É a articulação com o secretário de Saúde. O doutor Irã é uma pessoa muito, muito comprometida, é um homem sério. Então, nós estamos com essa proposta. O problema é que todas as coisas têm que ser feitas com planejamento. Não é? Sem planejamento e sem avaliação, eu diria até sem planejamento, sem acompanhamento e avaliação, ninguém pode trabalhar. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação no Papo na Ascom de hoje. Sou eu que agradeço. Então, nós conversamos com o professor Everton Botelho, que é o coordenador do Núcleo de Pesquisa e Avaliação Comportamental em Grupos de Risco e também faz parte da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria da UFPE. E eu gostaria também de passar para vocês uma outra programação que vai acontecer também no contexto do Setembro Amarelo. É a mesa redonda Suicídio Sem Meias Palavras, que acontece no dia 8 de fevereiro, também no 8 de setembro, também no Campus Recife da UFPE, no Cefis, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Quem coordena essa ação é a professora Rosinha Barbosa, do Departamento de Psicologia da UFPE. Então é isso, eu sou Ana Célia de Sá, estive com vocês na apresentação e lembrando que na próxima semana nós não teremos o Papo na Ascom por conta do feriado do 7 de setembro, que cai numa quarta-feira. Então o programa volta na semana seguinte, já com a apresentação da jornalista Elisa Brito. Então obrigada pela companhia e até a próxima oportunidade.